presença de Deus é muito forte aqui. Sinto o mover de Deus hoje à noite aqui. Muito bom. Bendito seja o seu nome. As crianças já foram já para a aula. Já foram. Queridos, continuem nesse mesmo espírito, porque o Senhor tem muito mais para falar conosco aqui. Ele está presente. E Ele quer fazer hoje morada e guarida, hoje em seu coração. Amém? Você pode abrir sua Bíblia agora em Marcos 10, 48 a 52. Em reverência à palavra, se fosse possível, eu queria que vocês ficassem em pé, para a gente poder fazer essa leitura. Um texto bastante conhecido. Um texto que veio falar muito ao meu coração esse um dia. Amém? Marcos, capítulo 10, 46 a 52. Amém? Eu lerei os pares e os irmãos lerão os ímpares. E no último a gente lerá junto. Amém? Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó junto com os seus discípulos em uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu. O filho de Timeu estava sentado pedindo esmola. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Jesus falando: todos juntos. Jesus disse: pode ir, e a sua fé. No mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor, não nos abandone agora. Esteja no nosso meio, Senhor, porque precisamos mais de Ti do que meramente homens. Deus, Senhor, por isso, Senhor, unge os nossos ouvidos, a nossa mente, Senhor. Não deixe que eu fale qualquer coisa que seja longe de Ti, Senhor, mas que seja proferido as Tuas palavras. O Senhor tem misericórdia por nós hoje aqui, Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar aqui. Ultimamente, em nossos tempos, vivemos um mundo muito evoluído, um mundo onde que o próprio mundo dita as regras, o próprio mundo dita os seus jeitos e as suas formas, e muitas vezes estamos inseridos nesses contextos e as televisões, a internet, os amigos, a própria mídia falam o que devemos fazer e nós muitas vezes caímos essas coisas. Mas o que mais tem incomodado durante todo esse tempo é que essas coisas têm nos afastado de Deus, tem colocado a gente tão longe de Deus. Parece que Deus fica lá embaixo. Deus vai ser presente em minha vida quando eu tiver uma televisão de LED de 50 polegadas, quando eu tiver um micro-ondas, quando eu tiver um helicóptero, quando eu tiver aquilo e aquilo outro. Não estou fazendo uma apologia contra nada aqui. Quem tem, amém, glória a Deus. Não estou fazendo nada contra isso. Mas o que eu estou falando de pessoas que colocam as coisas no lugar de Deus. Colocam coisas primeiro e não pessoas, e não vidas. Eu estava conversando ultimamente, a gente tem conversado um pouco a respeito disso, eu e o pastor Fred, Rosana, minha esposa. E
em que Satanás está colocando palco e a gente está subindo para encenar. E muitas vezes a gente fica num marasmo, numa ideia, numa ilusão de que nós temos que ter razão. E a gente começa a ver que tudo é influência do que o mundo está acreditando. A gente tem que vestir o que o mundo veste. A gente tem que fazer o que o mundo veste. A gente tem que pensar o que o mundo pensa. Compre batom, compre batom. É a ideologia de que Satanás quer uniformizar o mundo. Quer que nós façamos coisas com que ele dita. Eu quero dizer uma coisa aqui a vocês. Nós somos cidadãos do céu. Amém. Estamos nesse mundo de passagem. Pois devemos deter as nossas emoções, as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Porque, como dizia o próprio Paulo, não se detém às coisas dessa terra, porque elas são passageiras. Se detém às coisas de cima, porque elas são eternas. Eu hoje quero falar com vocês aqui coisas que Deus tem me cobrado, tem me levado a ter reflexões em minha própria vida, em minha própria existência, enquanto homem, enquanto marido, enquanto irmão, enquanto filho. A posição hoje que eu mais reflito é a posição de ser servo de Deus. Já dizia um pastor muito antigo que diz assim: olha, o emprego mais difícil hoje de servir é ser crente. Porque se a gente faz uma coisa boa, as pessoas de fora dizem: olha, só podia ser crente. Ah, ele é crente. Se a gente faz uma coisa ruim, oi, não é crente? Essa é a minha versão, tá? A versão nordestina. Oi, não é crente? Então, se a gente faz uma coisa boa ou ruim, somos cobrados da mesma forma. Mas eu quero que você venha agora comigo pensar nessa pessoa chamada Bartimeu. Nos versículos tão pequenos e que nos ensina tanta coisa. Só para vocês entenderem um pouco onde Jesus estava e o que ele estava fazendo. Jesus vinha de uma viagem e sempre todos que tentavam seguir por diante, depois de Jericó, para chegar no templo em Jerusalém, paravam em Jericó para poder reunir pessoas, para poder caminhar durante 25 quilômetros no deserto. E eles paravam ali para que a caminhada não fosse só. Então era comum, porque ali em Jericó era uma cidade portuária, onde tudo era acontecido. Para você ter ideia, no tempo de Páscoa, os cegos, os aleijados, todos que estavam ali, era por obrigação, se eu fosse ao templo, depositar uma esmola para eles. Preste atenção, quero que você acompanhe o meu raciocínio que eu estou lhe dizendo aqui. Era por obrigação, todos que passavam ali, depositarem esmola. Por quê? Porque os cegos, os aleijados, todos aqueles que eram considerados impuros, eram proibidos de entrar no templo. E por muita misericórdia, ou pena, ou qualquer insatisfação pessoal que as pessoas tinham, depositavam esmolas nos mendigos que se encontravam. E ali naquela hora, Jesus vinha de um trajeto, e ele se encontra nessa cena, nesse fato, nessa história, onde Jesus passa, não somente ele só, mas passa com uma multidão. Pense comigo aqui, Jesus passando com uma multidão, não era Páscoa, era festa para os mendigos, era ou não era? Era ou não era? Era festa para os mendigos, pois ali ia ter um grande triunfo de João. Muitos iam receber ali, pois a multidão que acompanhava Jesus, o seu ministério já estava muito avançado. Aquele
deparar com as esmolas, com as más petições. Mas eu quero que você entre na mensagem comigo. Quem estava passando ali? Quem ia começar a passar ali naquela história? É o maior homem de toda a história. Era Jesus. Todas as vezes que Jesus passava por um lugar, nada era normal. A sua vida está normal hoje? Está ruim? Jesus está aqui. E o que eu lhe chamo hoje, ou você vai com Jesus, ou você fica. O tema dessa mensagem é transformados pela graça. Transformados pela graça. O tema dessa mensagem que eu trago hoje, que também foi muito difícil pedir o auxílio aos meus universitários, depois do meu irmão. Fiz muitos temas, mas verdadeiramente o que é que nos tem nos transformado? É Jesus Cristo ou são as coisas? Na primeira parte desse versículo, Jesus está naquele local, numa cidade portuária, chegado, e ali um evidente cego. A Bíblia relata só esse cego, mas ali havia muitos. Quando a gente vai se deter alguns versículos, só em João, se eu não me engano, vai dizer que haviam 2 cegos. Mas os outros 3 evangelhos falam de um cego, que é chamado Bartimeu. Para você ter noção, Bartimeu era filho de Timeu. O pai dele tinha sido alguém que brilhou Bartimeu nos conhecimentos da vida do Messias. Bartimeu, o significado de Bartimeu é filho de meu, ou filho honrado, ou filho impuro. Os nomes têm muitos significados. Estava até conversando com a Luciana, não foi só a Luciana, foi a Thaís. Quando eu disse, poxa, procura saber o significado do nome para dar aos teus filhos. Pois eles têm grande serventia. Porque os nomes querem dizer muita coisa. Tem muito a ver com a pessoa. Muitas vezes eu fico me indagando, Marcos Paulo. Meu Deus do céu, só a graça. Marcos, um discípulo de Jesus e Paulo. Mas Jesus, pai, nem quero viver tanto sofrendo igual a Paulo, apanhando, mas também se eu me colocar longe de ti. Mas o que me parece ser que eu não vivo como Paulo, mas parece que eu recebo as coisas parecidas com Paulo. E eu quero trazer aqui a relação que o nome que nos dá, ela é forte. E Bartimeu era considerado como impuro, porque honrado não tem como ser. Algum relato vai dizer que Bartimeu era cego de nascença. E Bartimeu está ali naquela hora, esperando que quem estava passando? Bem? Queridos, pense comigo, Bartimeu estava na posição diária. Ele vivia ali todos os dias. Ele estava sentado ali todos os dias. A condição de Bartimeu era imprópria. Ele estava provavelmente sentado em algum canto. Porque era assim que cego ficava naquela época. Ele botava o seu manto no chão e pedia esmola, e as esmolas ficavam perto dele, pois ele não enxergava. Eu quero trazer uma coisa aqui a você. Você já tentou brincar naquela brincadeira, eu não sei como é que se chama aqui. Cabra cega? Pata cega. Na minha terra é cabra cega. Não, cara. Quando você bota uma visão, tapa a sua visão, o que é que acontece com os outros seus sentidos? Eles aguçam. Sua audição começa a ter
ser mais sensível. O seu nariz já começa a sentir, mas por quê? Você já não tem a visão. Então tudo aquilo que você tem na visão, ela é projetada literalmente para os outros seus sentidos. Mas aí acontece algo maravilhoso com Bartimeu. Seus amigos estavam falando em quem? Jesus. Olha, vai chegar Jesus aí de Nazaré. Jesus de Nazaré. Sabe quem é? Jesus já vem curando para provar. E Bartimeu tem uma coisa que é ímpar dele. Ele liga quem é Jesus. Sabe por quê? Os seus pais me ensinaram da vida do Messias. Bartimeu não é desconhecedor de Jesus Cristo. Ele pode ser não conhecedor de Jesus Cristo, mas do Messias ele era conhecido. Porque os seus pais falavam diariamente. E eu imagino que quando os seus colegas diários ali estavam falando, Jesus, é Jesus de Nazaré, aquele que cura. E naquele dado momento que Jesus está passando, o que é que Bartimeu faz? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero que você fale agora, Jesus, filho de Davi. O que é que o cego faz? Ele reconhece a supremacia de todos os profetas de todo o tempo para reconhecer o Messias atual. Bartimeu, ele para e diz assim: olha, esse é o Messias que eu estou esperando. E o Bartimeu falava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os seus amigos faziam: cala a boca, meu irmão, tu não vai saber de nada, ele não vai te ouvir e tal. E aquela pressão, e o que ele fez? Gritou mais alto. Querido, mas parece que, trazendo para o nosso tempo hoje, que a gente está vivendo em outro tempo. Jesus está no nosso meio, mas se alguém gritar no meu ouvido, eu vou deixar de adorar Jesus e vou meter o pau no irmãozinho. A multidão continua falando no meu ouvido, eu não tenho que me concentrar mais em Deus. Por quê? Eu quero falar com os outros. Deixa eu dizer uma coisa: o fofoqueiro é bênção em Deus, é ou não é? Hein? É bênção. É bênção. Jesus quando estava em seu tempo, porque ele curava as pessoas. Olha a palavrinha mágica que ele dizia aos fofoqueiros: vai e não conte nada a ninguém. E o que acontecia? E ele contava. Então Jesus usava disso para que o ministério desse difundisse. Mas eu tenho um dado muito mais relevante disso sobre pessoas com quem você anda. Está lembrado de Jonas? Jonas? Está lembrado? Jonas foi para um barquinho, foi ou não foi? E aí o barquinho está quase afundando. O que aconteceu? Quem tem culpa? O dono do barco. O dono do barco pecou contra Deus? Não. Ele teve alguma culpa em Deus? Ele fez alguma coisa? Ele era profeta? Não. Qual foi a culpa do dono do barco? Ter deixado Jonas entrar no barco dele. Jonas pegou e ficou bem quietinho lá dentro. E o barco, ele joga a carga, a culpa não é a carga. Fica aí. E o que ele fez? Aí ele disse: quem está com o paraquedas vai e procura Jonas aonde? Lá embaixo. Jonas quietinho. Não, sou eu, culpado. Sou hebreu. Ele diz: ah, é? Então me joga no mar e Deus vai te pegar lá. E aí ele caiu, todo mundo sabe a história. O que eu quero dizer com isso? Selecione amizade para a sua vida. Porque muitas vezes as amizades estão do seu lado, só levam você a que não presta. E Jesus está operando, está fazendo um milagre, e a gente fica com a cabeça nas amizades. Procure gente boa. Procure pessoas que vão levar a Jesus Cristo. Procure pessoas com quem vão fazer: olha, vamos orar, vamos interceder. É difícil, não é fácil não, gente. Mas esse cego decidiu viver uma nova história. Eu quero dizer a você, quando a gente quer viver em tempos medíocres,
medíocres, a gente fica escutando pessoas. Só escutando falar dos outros. Mas quando a gente quer viver o novo tempo de Deus, a gente muda de vida. Porque Deus tem um projeto em nossa vida e a gente precisa estar ligado. A gente precisa estar ligado em Deus. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana falando sobre o que Deus tinha feito outrora, antigamente. Alguns já brincaram comigo que eu sou do tempo de Noé, né? Dizendo que era de Noé. Mas eu vivi, queridos, um tempo em que a igreja, meu Deus, estava conversando com o Júnior e meu irmão. Poxa, a igreja, eu tinha gosto de cantar. Quando eu me relembro hoje das músicas, eu chego a chorar, pensar nos tempos de outrora. E eu disse a ele assim: já não quero fazer mais desse tempo de lembrança, eu quero fazer no tempo presente. Eu quero fazer parte onde eu grito: filho de Davi, vem ter piedade comigo, porque eu quero estar contigo. Não quero mais ser um cara de corpo presente só, mas eu quero que o meu espírito esteja com o teu. Eu tenho uma história para contar para vocês. Existia uma certa vez uma competição de família, que era de subida ao morro. Lá em cima, quem conseguisse pegar a bandeira do morro era campeão. Mas faziam 12 anos que ninguém ganhava. Aí uma formiguinha pegou e se inscreveu. Tá? Aí estava lá na subida e tal, subiu com ela nos 20. E a torcida embaixo: desiste. Aí começou a dizer: tá difícil, desiste. Aí começou de 20 para 5. Foi cair todo mundo. E só ficou uma formiguinha lá. E ela foi e a turma: desiste. E quando ela chegava mais alta, a turma gritava: desiste. A formiguinha ganhou. Aí quando vamos saber, depois de 12 anos, o que aconteceu com essa formiguinha? Aí foram falar com ela: por que? Como é que você ganhou esse prêmio? Ela: hã? Era surda. Ela não desistiu dos objetivos dela enquanto vida. Eu tenho para você hoje: se você quer ter uma vida em Deus, foque em Deus, porque Deus tem coisas novas para te dar. Deus tem coisas tremendas e transbordantes para derramar sobre a tua vida. Mas se você ficar olhando para o lado, para as coisas, você não recebe nada. Ou você vai fazer parte, consegue parte primeiro, ou vai caminhar com Jesus Cristo. O que tem transformado a sua vida literalmente? Diga para mim. E quando Jesus nos chama para estar com Ele, nós atendemos. É isso que nos transforma. É quando Jesus nos chama, manda nos chamar pelo nome, chama. E a gente atende. Versículo 49, o que diz? Então Jesus parou e disse: chame o cego. Eles chamaram o cego e disseram: coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. No meio da multidão, o cego estava no canto, estava sentado. Estava sentado, meu amigo. Jesus nem via o camarada. Jesus não estava nem vendo. Mas quando o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus estava fazendo de precioso o seu momento com o cego. Você acha que Jesus ia parar naquela hora para dar uma esmola ao cego? Era obrigado a dar uma esmola, era obrigado. Naquela época, era obrigado a passar por esse. E Jesus faz algo surpreendente, algo brilhante, algo que eu digo que assim é o que resume essa história. Ele manda chamar o cego. Como é que ele sabia que era cego? Ele nem viu. Ele podia ser aleijado, podia ou não podia? Podia ser deficiente de alguma coisa, podia ter lepra, que era muito comum naquela época. Mas Jesus, e logo chamou. Jesus sabia quem era ou não sabia? Eu quero dizer uma coisa a você: Jesus sabia você.
Jesus está aí para transformar o ser humano, ele chama pelo nome. Olha, Alexandre, Ricardo, Leonardo, vem cá, eu quero ter um papo. Ele manda as pessoas trazerem o cego. O que acontece? Jesus, olha, manda chamar. Jesus assume uma posição meramente figurada de rei. Ele manda chamar. Quem faz isso naquela época é quem? Era rei. Manda chamar o cego e eles pegam e dizem aqui: olha, mandaram me chamar. Imagine comigo agora, se o cego ficasse discutindo com a turma que estava mandando calar a boca. Me diga aí agora, pense comigo aqui. Jesus está passando. O cara que pode dar a maior riqueza para ele ou curar ele. Ele não sabia o que Jesus ia fazer. Sabia? Não. Jesus podia encher de dinheiro. Podia, mas não. Ele, o que ele faz? Ele não se compadece daquilo que o povo está falando. Se ele ficar discutindo, olha, eu não vou calar a boca, eu vou fazer o que eu quero. Não, mas cala a boca tu não sei o que. E ficar sentado, Jesus passava. E aí ainda tem outra coisa. Quando Jesus manda chamar ele, o que ele faz? Ele se levanta e dá um pulo. É ou não é? Ele podia ter dito: olha, Jesus me chamou e vocês ficaram aqui. Podia dizer ou podia. Mas o foco dele estava em quem? Em Cristo. A sua decisão era única. Eu preciso me encontrar com aquele que vai mudar a minha vida. Eu não posso me amarrar com as coisas que tentam me entrelaçar para eu perder Jesus Cristo. Eu quero me encontrar com aquele que vai mudar a minha vida. O que ele faz? Ele pula. E agora eu quero falar um negócio muito sério. Quando ele pula, talvez naquele dia fosse a maior arrecadação de dinheiro que ele teve ali, porque era um dia de muita gente. Na hora que ele pula, ele deixa tudo. Ele deixa dinheiro, deixa tudo. Ele deixa, sabe por quê? Existe uma coisa que Cristo faz com dinheiro, trazer esperança. Trazer esperança ao coração aflito. Trazer uma esperança de renovo. Uma decisão que eu posso mudar a minha vida, a minha história. Ele já não se interessava com as migalhas que estavam ali perto dele. Ele, no seu coração, ele podia estar pensando: o mestre mandou me chamar. O Senhor Jesus Cristo está querendo me encontrar. Em meio a tanta gente, eu fui o escolhido. Eu me lembro de um filme Coração que a gente assistiu aqui, e para mim, assim, eu deixei de alugar ele umas 4 vezes, porque assisti na igreja. E eu fiquei para ver aquele filme. Leonel já tinha comentado comigo, e algumas partes daquele filme me emocionou muito, mas teve uma parte sobre a promoção do cara. Quem já viu aquele filme? Bom, todo mundo sabe da promoção do cara dele. Olha, se você encobrir isso aqui na empresa, eu vou te promover. Porém, se tu não aceitar, tu vai estar fora. O cara ia ficar desempregado. Mas o que ele decidiu? Não, ele foi para casa, orou a Deus, porque a mulher chorou. Mas ele disse: eu não vou fazer isso não, porque eu vou trair o meu Deus. E o que aconteceu? Ele disse que não ia fazer. E o que aconteceu? Ele foi promovido. Hoje eu quero trazer para você, tem coisas que você não tem que negociar. Uma delas é sua intimidade com Deus. Você não pode negociar tempo com Deus. Se Deus te chama na madrugada para orar, vai, querido. Se Deus te chama de dia para orar, vai. Se Ele te chama tarde, vai. Se Ele manda te falar, alguma pessoa fala. Porque Deus quer fazer em você uma nova pessoa, um novo instrumento, uma nova realização de vida.
decisões não são pautadas em coisas, mas são pautadas no Senhor. Glória a Deus. Eu começo a pensar em certas coisas do que eu deixei de viver na minha vida, mas nenhuma delas me compensa ao estado de prazer que me dá quando estou com o Senhor. Pense um pouco agora, pense comigo. No seu passado, tem uma coisa no seu passado que você fez que é melhor do que Jesus? Quem vive no Senhor tem a esperança gloriosa de viver um dia melhor que o outro. De viver a alegria, de dizer: olha Deus, como foi grande a transformação do Senhor em minha vida. A gente fica ansiando pelo outro dia. Às vezes a gente comenta entre a gente e diz assim: pô, domingo foi uma bênção. Está com a expectativa que eu chegue aqui preparado, deixava tudo mais perfeito, para que esse domingo seja feito de novo. Porque eu quero me encontrar com Jesus Cristo. Porque eu posso ir embora a qualquer hora. E se eu não estiver preparado hoje, Deus talvez venha quase nesse instante que eu vou voltar preparado. A gente às vezes fica brincando, achando que Deus vem daqui a 200 anos. Fica achando que Deus vai chegar aqui a 2 milhões de anos. Deus pode chegar amanhã, Deus pode chegar agora, porque ele diz: você está pronto? Quando ele disser assim: ó, fulano e tal, vem cá, manda chamar. E aí? Querido, eu quero que você abra os olhos hoje aqui. Abra o seu coração. Abra a sua alma para o que Deus está falando hoje ao teu coração. Não negocie coisas com Deus. Não negocie prazeres com Deus. Muita gente tem um ataque no seu interior por prazer. Prazer é uma coisa muito complicada. Mais fácil que Deus está mandando você fazer. Tem uma maneira de dizer a minha esposa: Deus só manda fazer aquilo que eu não quero. Só aquilo que eu não quero, Deus manda fazer. Parece que ele me conhece. Só parece. Parece que ele me conhece, que ele manda assim: Paulo, não faz isso aqui, meu Jesus, só a graça. E aí, às vezes eu tento explicar com Jesus e ele fala: Paulo, não é desse jeito não, faça desse jeito. Jesus, eu vou fazer só por ti. Sabe? Porque muitas vezes dá vontade de fazer outra coisa, mas Jesus não, vai ficar caladinho, porque eu quero trabalhar em ti. Porque a minha intimidade, ela não só estabelece com Deus, mas ela se estabelece com todos. Um pastor disse assim, que uma mulher disse assim: o marido: é pastor, eu perdoo ele, mas é ele lá e eu aqui. Aí o pastor disse: pode isso? O pastor disse: claro que pode. Pode. Ela ele lá e ela aqui. Quando chegar lá no céu, Deus diz assim: eu te perdoo no nome de Jesus, mas é tu lá no inferno e eu aqui no céu. É ou não é? A palavra diz: com a mesma medida e serás. Então, querido, mude a sua vida pela busca em Deus. Deus quer encontrar em você, porque Ele não desiste de nós. Aí é uma coisa complicada. Complicada mesmo. Porque a gente faz tudo para estar longe de Deus. Faz coisa até que a gente não queria. Mas Deus está ali, querendo ter o nosso relacionamento. Ouça a voz de Deus, mesmo sem saber o que Ele vai fazer. E aí é um problema que o servo tem. Muitas vezes podia ser: Ele está me chamando para quê? É ou não é? Quando alguém te chama para algum lugar, qual é a primeira coisa que tu fala? Vai para onde? Vai fazer o quê? É ou não é? E o servo, Jesus, manda chamar ele. O servo podia dizer: oxe, esse cara quer me chamar para quê? Eu estou aqui ganhando meu dinheirinho. Eu estou aqui ganhando meu dinheirinho. Mas o servo disse: não, olha aqui, ó, não, eu vou embora. Eu deixo tudo para encontrar. O que Ele tem transformado a sua vida? Que seja quando deixamos a graça entrar em nossos corações e não só sarar, mas mudar a nossa vida.
Então Jesus lhe perguntou: o que é que queres que eu faça por você? O cego respondeu: mestre, porque eu quero ver de novo. Jesus disse: pode ir, sua fé curou você. No mesmo instante o cego começou a ver e de novo seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus faz uma condição de rei, mas ao mesmo tempo ele coloca-se numa parte de que ficou na mão do cego. Jesus, como diz alguns pastores, faz uma pergunta dificílima, muito difícil para o cego. Faz ou não faz? É uma pergunta muito difícil, o cara está cego. Jesus faz: o que quer que eu te faça? Parece que ele está brigando com o cego, não é? Ele faz uma pergunta dificílima: o que quer que eu te faça? Mas o cego, Jesus queria colocar não a sua supremacia sobre o cego, para dizer que ele era superior, mas ele queria ver qual era o coração do cego. Pense comigo aí agora. Se você fosse cego, Jesus está na sua frente, você dissesse, Jesus dissesse para você: o que quer que eu te faça? Eu acho que muitas pessoas dizem: Jesus, olha, eu sou cego, mas eu queria um motorista no carro. Jesus, eu queria um cão guia. Jesus, a gente começou a idealizar um monte de coisa. Era ou não era, gente? Era! Fala a verdade para você. Se não for, amém. Mas se você encontra Jesus, só está ouvindo falar, e Jesus pergunta: o que quer que eu te faça? O cego tem uma coisa que muitas vezes a gente não tem, ele teve fé. O cego já não podia mais voltar para trás, porque no mínimo já devia ser tudo roubado. Era ou não era? Se o dinheiro ficou lá, tinha uma multidão, quem ia fazer com o dinheiro? Não ia ter mais, já todo mundo já tinha levado. Já não podia voltar mais. É o que acontece conosco, querido. Quando Deus nos chama, a gente não pode mais voltar. As migalhas que a gente tinha da vida, a gente tem que estar pronto para Deus nos fazer. E de novo, essa coisa ela é constante. Mas o que mais me impressiona é que o cego diz assim: olha, Jesus, deixa eu pensar aqui. Olha, sabe uma coisa, eu quero ver. Ah, eu sou cego de nascença, eu não sei o que é vermelho, eu não sei o que é azul. Acho que ele pensou tudo isso na cabeça dele. Mas Jesus, eu quero ver. Jesus está certo. O que Jesus disse? Pode ir. A sua fé me curou. Jesus disse: não. Ele lança. Veja só, querido, preste atenção. Jesus tenta ver mais uma vez o coração do cego. Jesus diz assim: olha, pode ir. A tua fé te curou. O que é que o cego faz? É o curado, eu vai correr, meu amigo. Eu vai embora. Eu estou livre, eu estou liberto. Era ou não era? Mas tem uma coisa que Deus faz em nós, mas Ele só faz porque Ele nos conhece. Quando Jesus diz assim: pode ir, Deus deixa o livre-arbítrio na mão dele. E o que é que o cego faz? Ele não vai embora. Em outras palavras, o cego diz: não te aparta de mim, vai para Jesus. Pois eu não quero uma cura momentânea, eu não quero dinheiro, eu não quero coisas, eu quero encontrar o Senhor. Porque o Senhor tem me livrado, Ele me livrou do cativeiro, me transformou realmente. E hoje eu me encontro numa posição só por causa de Ti. Pois eu me torno servo diante de Ti. O servo faz uma coisa que muitas vezes nós não fazemos: é seguir a Jesus Cristo a todo custo, abandonando todas as coisas, abandonando as nossas ideias, os nossos conceitos, as nossas, talvez, demagogias, os nossos pensamentos, a nossa própria teologia, para viver o Cristo. Eu tenho dito à minha esposa constantemente o quanto Deus tem me dado. Eu cheguei aqui já faz quanto tempo? Um ano e 9 meses. Um ano e 9 meses, obrigado. 3 dias. Um ano e 9 meses. O pessoal que está aqui no início, Graça, Ricardo e Fred, já sabe a data de pé de cabeça. Um ano e 9 meses. Eu
cheguei com um conceito, uma ideia de Cristo, uma ideia forte. Mas Deus fala para você, então, desconstrua tudo. Tudo que tu já viu, tudo que tu quer fazer uma vez. Eu quero te levar para patamares maiores do que tu pensa. E muitas vezes temos que desconstruir a nossa ideologia, o nosso pensamento para viver o melhor em Deus. Porque enquanto eu não desconstruo, eu vivo o meu eu e não de Cristo. Eu vivo as minhas ideias, os meus pensamentos e a parte de Cristo da glória. Em outras palavras, se eu fosse cego, eu voltaria lá no meio dos caras. E diria, agora eu estou vendo, agora eu vou levar o dinheiro de vocês. Podia ou não podia? Mas faça como cego, decida seguir a Jesus Cristo. O cego ficou curado. Mas o que aconteceu com o cego naquela hora? Jesus não curou ele para estar sarado, não. Porque curar a situação física, Deus cura ou não cura? Eu já tive doenças que Deus já me curou. Quantas pessoas já tiveram doença aqui que Deus curou? Seja grande, pequeno, não interessa. Eu, quando era pequeno, eu tinha um coração maior do que o normal. Eu não podia pôr o pé no chão, tinha que tomar remédio, tinha arma, tinha um bocado de tranqueira. Minha mãe chamava de Volpone, que era um desenho da época, muito tempo atrás, um desenho da época, eu ficava numa bolha. E o médico dizia à minha mãe, olha, você não vai poder jogar bola, não vai poder fazer natação, não vai poder jogar bola, não vai poder nada. E ali minha mãe cuidou até os 7 anos de idade. Chegou aos 7 anos, o médico disse para minha mãe, não tem condições, vai ter que operar o rapaz. E minha mãe mudou a igreja fora. Na mesa de ir para a cirurgia, Deus disse, não coloca ele, porque ele está curado. E minha mãe parou os médicos e disse assim, ele não vai para a mesa de cirurgia, porque ele já está curado. O médico até hoje, o doutor Mário, o nome dele, a inscrição dele é doutor Mário, está em Recife. Ele disse, olha, você vai assumir um termo de responsabilidade pela vida dele, porque esse menino está para morrer com testemunho. Ela disse, eu assumo, porque maior do que você é Deus. E quando chegou, uma semana depois, ele foi bater a radiografia, o coração está mais normal. Queridos, eu não posso negar a minha existência, o meu chamado, as minhas convicções, se primeiro não viver Deus. Eu não posso negar a mim mesmo e dizer, olha, não foi Deus que me mudou, porque é mentira, porque eu tenho uma marca, se tivesse uma cirurgia debaixo do meu peito, eu curar. Como se Deus dissesse, eu vou deixar só para tu se lembrar disso, para nunca mais me abandonar. Eu era pequeno, mas Deus deixou esse sinal para saber o que eu ia ser. Toda vez que eu tentava dirigir, Deus dizia, não, lembra? Não, lembra? Deus decidiu curar, não a sua minha vida física, porque ela foi há 7 anos atrás, mas ele fez com o cego que fez comigo. Ele está mudando a minha alma. Ele está mudando o meu interior, porque a forma física, ela é passageira. Ela me deixa com as minhas ilusões e desilusões naquele momento. Mas quando Cristo muda a minha alma, eu sou mudado constantemente. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero viver na cura física. Eu quero viver onde a minha alma se encontra com Deus, onde o meu amor se encontra com Ele, ficar em minha vida. Eu quero me encontrar com o Senhor, porque isso é o que me vale a pena. Glória a Deus. Deus disse, sua cheque está aqui. Quantos corações hoje aqui à noite estão precisando de entregar sua alma a Deus? Entregar para viver um novo. Aí a gente fala, mas Paulo, mas todo dia eu vou aí na frente e faço isso e faço aquele. Não. Venha só uma vez na sua vida. Venha uma vez só, mas venha de coração. Porque de nada adianta se você vier
vinha todo domingo aqui, todo domingo enganar você mesmo. Venha uma vez decidindo, Deus, olha, eu entrego, pode mexer, vai doer, mas mexe comigo. Vou contar uma historinha aqui a vocês. Um marido e sua esposa e seu filho de 9 anos de idade chegaram em casa depois de um dia cansativo, mas muito gostoso. Eles passaram o dia torcendo pelo filho em um campeonato entre escolas. Apesar do tropeço no começo do dia, ele e o time lutaram muito e acabaram sendo campeões. O pai chegou em casa com o filho nos braços. Ele dormiu no carro do filho durante o trajeto do parque esportivo até casa. Ele coloca na cama enquanto a esposa toma banho. Em seguida ele toma o seu banho e então os dois se deitam. Mas antes de dormir, comentam sobre o dia alegre que o filho teve sobre o seu sonho, que ele compartilhou durante o intervalo do almoço lá no campeonato. Com aquela sensação gostosa de dever cumprido, eles se dão boa noite e dormem. Algumas horas depois, um garoto de 15 anos, viciado em crack, desesperado, invade silenciosamente a casa dele em busca de dinheiro ou algo de valor que ele possa transformar em droga. Ele acha alguns reais no móvel da sala, mas acaba deixando a medalha do filho cair. Com o barulho da medalha caindo no chão, um filho de 9 anos acorda e vai ver o que estava acontecendo. Assustado, o invasor dispara e acerta o rosto do filho. Os dias que se seguem são de expectativa e tristeza no hospital, questionamentos e fé no velório inteiro. O garoto que atirou foi levado para uma casa de recuperação para menores. Após o término, o pai decide ir visitá-lo, mas para a surpresa de todos, ao invés de xingá-lo, ao invés de existir castigo e punição, o pai decide adotar aquele menino. O leva para casa e diz que agora eles irão realizar nele os sonhos que tinham para o filho que morreu. O que você acha dessa história? Eu quero fazer você lembrar. Quem somos nós nessa história? Somos um menino? Somos um pai? Não. Somos um invasor. Somos aquele ladrão que pegou Jesus, açoitou, matou Jesus, mas Deus olhou para nós e disse assim: eu quero ser do mesmo jeito. Eu quero a sua alma. Deus decidiu nos adotar. E hoje à noite eu digo para você: ou a gente assume esse lado de condição de filho adotado, ou a gente vai viver eternamente como aqueles adultos do céu. Decida hoje na sua vida: ou você quer ter um encontro realmente com Deus, ou você vai viver uma vida medíocre. Eu digo não para profetizar sobre a sua vida, pois eu creio que Cristo pode transformar e Deus é o agente transformador da nossa vida. Mas Deus vai agir mediante a sua decisão. Eu queria que você pensasse agora. Você é um infrator e Deus decidiu adotar você. Ele só está esperando que você diga: ah, Deus, eu aceito. Deus hoje não chama por um estado momentâneo da vida. Já dizia um amigo meu de seminário: Paulo, é muito fácil para quem está terminando a vida aceitar Jesus, tanto que mais já está viver. Eu disse: engano seu. Engano seu. Mais difícil é você ter uma vida toda e não dedicar a Jesus, porque aí é muito tempo perdido.
Mas eu digo a você, se você encontra Jesus, seja no início ou no final, Deus ainda pode fazer grandes coisas. Quero chamar aqui o pastor Fred, pastor Rosa, minha esposa. Eu quero convidar você que quer assim, olha, eu quero ter um encontro. Paulo, eu não sei como, já tentei orar várias vezes, não consegui. Já tentei viver uma vida com Jesus, eu não consigo. Mas eu quero que o Senhor me encontre. Pois eu não quero mais viver uma cura momentânea, eu quero viver uma transformação total em minha vida. Eu digo a você, você perguntar, pastor Fred, a qualquer um aqui, que tem um encontro real com Cristo e quer voltar ao seu velho mundo, eu acho que nenhum vai dizer que quer. Não tem. Quando Jesus nos encontra, nós somos iluminados por uma coisa que se chama graça e amor. É uma coisa que tem nos inundado. Então eu queria que você saísse do seu lugar. Se essa é a sua vontade, mas eu quero ter um encontro real com Cristo. Estou cansado de buscar. Às vezes a gente tem vontade de se matar, tem vontade de fazer qualquer outra coisa. Tem vontade de estar longe de Deus. Tem vontade de fazer, a gente só faz aquilo que não deve. Mas a gente tem que dizer para nós mesmos, olha Deus, me encontra, porque não é Deus faz força. Deus me encontra porque eu quero ter um dia contigo. Esses teus atos, eu quero fazer um pacto de amor contigo. Queria convidar a equipe do louvor, enquanto a gente toca a música aqui bem baixinho. Eu queria convidar você aqui na frente, sabe, a dizer assim, olha Deus, eu quero, tá difícil, as coisas parecem que não dão certo. Deus, eu quero viver o que essas pessoas vivem. Eu quero viver essa transformação. Deus, no nome de Jesus, Deus toca nesses corações. Chegue na baralha sobre a baralha. Tem um espírito que às vezes parece desenho animado que fica no nosso ouvido. Ah, não vai não, porque isso é fantasia. Enquanto o outro fica dizendo, olha, vai. Parece um desenho animado na nossa cabeça. Diz isso coisa, não vai mudar não. Mas eu conheço testemunhos que mudaram vidas aqui, que vão mudar as suas gerações, que vão mudar os seus propósitos de viver. Decida assim, olha, Paulo, eu quero ir. Eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero ter uma vida transformada. Se você tem essa vontade, venha aqui na frente. Vivemos em uma transformação constante. Vivemos uma transformação de ventos em ventos com Deus. Paulo diz assim, ora minha fé está em cima, ora minha fé está embaixo. O que Paulo está querendo dizer? Ela oscila. No nome de Jesus, venha, porque Deus quer falar com você.